PMI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, já está com o Semanário Econômico, um programa que traz um vasto leque de temas que serão aprofundados ao longo dos cerca de 60 minutos mais ou menos de duração deste programa. Um desses temas tem que ver com o capital humano, mais especificamente vamos olhar hoje para a questão da produtividade nas organizações, uma questão central hoje no desenvolvimento das organizações, na sustentabilidade das organizações, na viabilidade, na rentabilidade. Embora se possa dizer que a tecnologia, os equipamentos, as instalações e todo um aparato infraestrutural seja importante para a produtividade das organizações, mas é no fator humano, é nas pessoas por onde passa a viabilidade da produtividade nas organizações, mas quem vai referir-se com mais propriedade sobre este tema é exatamente o Pedro Santos. Boa noite, Pedro Santos, mais uma vez. Os telespectadores, quando lhe vêm, já sabem que vamos falar sobre as pessoas. É mesmo assim como eu introduzi o tema, a questão da produtividade, como é que se induz isso hoje nas organizações? Muito boa noite, é um prazer estar de volta, é sempre bom poder falar sobre estas questões do capital humano. De facto, produtividade é um fator crítico nas organizações. Nenhuma organização tem sucesso se não conseguir ter a sua força de trabalho produtiva, mas de facto muitas organizações só pedem algo dos seus colaboradores, mas também dão pouco em troca. Então acho que isso é um tema que podemos aprofundar e isto vai de ambas as partes. Os colaboradores também pedem sempre muito mais salários. Andamos aqui com uma situação assimétrica entre o que se dá e o que se pede, é verdade? E normalmente nós pedimos primeiro do que queremos dar, mas o que nós observamos nas organizações é que de facto primeiro nós temos que dar, quer seja enquanto empregador, quer seja enquanto colaborador, isso vai gerar... Portanto, ambas as partes tendem a mostrar vontade de querer ver a organização progredir. Exatamente. E a partir daí tudo depois ocorre de uma forma muito mais... Vamos então perceber melhor como é que isso se passa no plano prático das organizações e como é que podemos ajudar as organizações a gerirem melhor este aspecto central hoje nas organizações, numa altura em que há muitas transformações nas organizações que afetam precisamente o aspecto da produtividade. Certamente. Vamos então dar continuidade ao nosso programa. Este é um dos temas que vamos aflorar mais daqui a bocado, com alguma profundidade, com o nosso convidado especialista em desenvolvimento organizacional, em desenvolvimento das pessoas, Pedro Santos. Mas veja, entretanto, as manchetes que trazemos para a presente edição. Pertinência de implementação das boas práticas de governação corporativa ganha expressão no país. Eu referi-me, portanto, a questão da globalização, a questão de as empresas moçambicanas têm que ser competitivas. E para elas serem competitivas, têm que implementar, de facto, as melhores práticas de governação. Instituições bancárias e empresas promovem iniciativas para acelerar e capacitar as PMEs. Disponibilizando 18 milhões de meticais, e é preciso aqui enfatizar que não estamos a oferecer um financiamento, é um prêmio. Produção interna enfrenta também a concorrência do frango importado contrabandeado. Tem havido no passado muito contrabando, o que acaba por prejudicar todos os produtores nacionais. Para o tema de fundo, vamos analisar um nicho de mercado no setor elétrico, mais concretamente no fornecimento de energia fora de rede, aquela energia que é fornecida basicamente àquelas populações do meio rural, logo com baixa renda. Como é que se mantém
este serviço, este negócio sustentável em condições em que, em princípio, há pouca capacidade de compra por parte do mercado-alvo. Está conosco o diretor da SolarWorks, Nuno Lopes. Boa noite, obrigado por vir ao Semanário Econômico. Hoje vamos analisar exatamente o vosso nicho de mercado com as suas particularidades. Começo por me referir à própria SolarWorks. Como é que vai a saúde desta empresa estabelecida entre nós desde 2008, mas com operações efetivas a partir de 2016? Bom, antes de mais, João, eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui consigo nesta casa. A saúde da SolarWorks vai bem, e vai bem porque é recheada de um número grande de colaboradores que, de facto, todos os dias lutam para que seja possível levarmos a energia à grande maioria da população. Contudo, não podemos esquecer não só a situação que o mundo e o país também vem enfrentando com o coronavírus, que acabou por afetar não só a saúde como a própria economia dos Estados. Isso tem provocado desde já graves problemas no fornecimento de alguns componentes que permitem a produção destes mesmos sistemas, o aumento exponencial, praticamente na casa dos 4 vezes mais no custo de transporte da mercadoria para o país. Ora, tudo isto leva, de facto, a problemas maiores que nos preocupam, que têm que ver com o preço a que estes sistemas vão poder chegar às populações e às populações que mais precisam. Obrigado, Nuno Lopes. Já lá vamos, então, a conhecer mais em pormenor o que se passa no terreno das operações relativamente ao desenvolvimento das vossas atividades, relativamente ainda aos temas informativos. Trazemos hoje aquilo que são as intenções do Instituto de Governação Corporativa na perspectiva de trazer este tema da ética empresarial e governação corporativa na centralidade das organizações como um ativo para o processo de autossustentabilidade das empresas. O nosso papel é divulgar aquilo que são as melhores práticas de governação corporativa, divulgar, não só divulgar, como também contribuir em termos de formação, capacitação dos membros dos órgãos sociais, tanto os gestores das empresas, as empresas envolvidas e a dominarem este tipo de conceito, não só dominar, mas sobretudo implementá-las nas suas empresas. O frango tornou-se um alimento essencial no menu das famílias moçambicanas. Muito recentemente testemunhamos a entrada em funcionamento de uma nova unidade de produção de frangos que vai impactar em pelo menos 5% no nível geral da produção do frango no país. Mas este setor tem enfrentado uma concorrência acérrima por parte do frango importado. Repare-se que estão registrados do ponto de vista de importação de frangos cerca de 13 mil toneladas anuais por parte das autoridades nacionais, mas no sentido contrário, os países exportadores reportam cerca de 23 mil toneladas de frango importados por Moçambique. Portanto, é possível verificar aqui uma discrepância entre aquilo que realmente é declarado como importado e aquilo que os exportadores declaram. É isto que se presume que entra no contrabando e coloca o setor produtivo nacional sobre uma forte concorrência, quer do contrabando, quer também por parte do protecionismo que esses produtos que chegam a Moçambique beneficiam nos seus países de origem. Tem havido no passado muito contrabando, o que acaba por prejudicar todos os produtores nacionais.
E o Standard Bank acentua a sua proposta de valor para as PMEs com a sua iniciativa denominada Acelere o seu negócio. A ideia é ajudar as empresas não só a recuperarem dos efeitos que sofreram, devastadores, diga-se, por conta da pandemia do Covid-19, que impôs um conjunto de restrições às atividades das empresas, mas, sobretudo, como manter as empresas em pleno funcionamento nessas condições e, quiçá, a médio e longo prazo, manter um certo nível de atividade que lhes permita prosseguir em termos consistentes, sustentáveis e rentáveis. O Standard Bank acredita que este segmento de empresas deve ser acarinhado e apoiado para que continue relevante para a economia moçambicana. Estes os temas que terão direito a desenvolvimento mais alargado no nosso segmento informativo. Para já, deixo-lhe ficar com algumas ideias que definem o pensamento econômico contemporâneo de Moçambique no Eu Econômico. Os clubes em Moçambique até então são constituídos sob forma de associações, portanto associações desportivas sem fins lucrativos. O primeiro aspecto com o qual vamos trabalhar, portanto, no sentido de fazer com que os clubes consigam, portanto, alguns financiamentos via a Bolsa de Valores. O primeiro passo, efetivamente, é um esforço que está a ser feito juntamente com os próprios clubes, no sentido de as transformar, portanto, ou que elas criem sociedades anónimas desportivas. Só depois de ter esta componente ultrapassada, em que elas já são sociedades anónimas, é que podem, querendo, portanto, vir, portanto, a Bolsa de Valores de Moçambique, portanto, para o seu financiamento. Mas, mesmo antes dessas atividades, há um trabalho que é feito conjuntamente com a Secretaria de Estado do Desporto, no sentido de capacitar, portanto, os diretores executivos, portanto, dos clubes desportivos, os técnicos, os treinadores, portanto, toda a componente, todo o stakeholder envolvido, portanto, nesta componente do desporto. Portanto, numa perspectiva de formação, portanto, sensibilização, e está-se a fazer também um trabalho aqui em que a Bolsa de Valores vai disponibilizar informações para a própria Secretaria do Estado do Desporto, no sentido de dar a saber a esses players desportivos como é que elas podem, portanto, tirar alguns benefícios do mercado de capitais. E como nos referimos logo no início, quando Pedro Santos, o nosso convidado, introduziu basicamente o tema a desenvolver hoje no Capital Humano, se não acompanhou esse momento, recordo-lhe que vamos focar sobre um aspecto hoje central. Sempre foi central, na verdade, mas cada vez mais as empresas hoje querem ser produtivas, querem ser cada vez mais rentáveis, mais eficientes, investem em diversos fatores, desde os tecnológicos, desde os técnicos, mas há uma questão central que tem que ver com as pessoas nas organizações. Este ativo incontornável. Não há tecnologia que substitua as pessoas, Pedro Santos, e vivemos hoje uma relação bastante transacional. Os colaboradores dão o seu tempo e as empresas, as organizações em troca dão uma remuneração. Mas as coisas se passam assim de forma tão simples? É apenas essa troca ou há muito mais do que isso que está em jogo, em benefício da produtividade? Deverá haver muito mais do que isso que está em jogo e de facto o que referiu é uma observação muito real hoje em dia. Nós vemos que as pessoas estão saturadas nos seus locais de trabalho, não estão satisfeitas. Porquê? Porque entraram nesta relação transacional, em que basicamente trocam tempo
por dinheiro. Mas as empresas querem mais do que apenas o tempo das pessoas, querem atitude, querem dinamismo, querem resultados. As pessoas também querem mais do que dinheiro e é isto que muitas vezes os gestores não entendem, que não basta simplesmente nós olharmos à componente da remuneração. Isso é obviamente muito importante, todos queremos sempre receber mais, mas há muito mais para além do salário que as empresas podem dar. Podem dar comunicações cada vez mais claras, um propósito que a organização tem, para onde é que querem ir. Muitas empresas não fazem isto, simplesmente se limitam a trabalhar o dia-a-dia sem que as pessoas entendam como é que a sua função contribui para o sucesso da empresa. São uma peça muito pequena numa organização muito grande e, por vezes, as pessoas não têm noção como é que essa peça contribui. E se não têm essa noção, o que é que fazem? Não importa se fazem bem, se fazem mal, não entendem como é que aquilo causa um impacto na organização. Então isto é claramente uma das coisas que podem acontecer. Mas, além disso, há depois um conjunto de ferramentas que os gestores podem aplicar no dia-a-dia que muitos deles não aplicam. Já lá vamos às ferramentas. Esta questão é vender ilusões ou é oferecer perspectivas aos colaboradores? É essencialmente dar uma perspectiva para onde é que nós estamos a ir. Esta é uma organização com sustentabilidade, com objetivos grandes e que tem um caminho traçado e que o está a seguir. Isto dá segurança às pessoas. As pessoas querem sentir que o seu trabalho importa para algo, que estão a contribuir para algo maior do que apenas passar 8 horas num escritório em frente a um computador. E isto só se chega lá tendo uma visão clara qual é que é o caminho. E quem dá o primeiro passo? A organização estabelecendo uma narrativa ou o colaborador já chega com um certo preparo para o efeito? Eu penso que neste caso de direcionamento tem que vir da organização, tem que vir do topo, ter uma visão clara. Mas aquilo que eu falava há pouco também, que isto do dar e do receber é muito importante. Todos os colaboradores, e não conheço nenhum que não queira, todos querem receber mais salário. Isto é inegável. E todas as empresas querem que os seus colaboradores deem mais de si. E temos que passar temos que entender que para um colaborador dar mais, a empresa também tem que lhe dar algo mais do que apenas o salário. Tem que lhe dar motivação, tem que lhe dar perspectiva, tem que lhe dar condições, e quando eu falo de condições não falo necessariamente materiais, mas de poder trabalhar melhor. E o colaborador também, por seu lado, e quero dar um exemplo muito, muito concreto aqui, o colaborador também, por seu lado, tem que dar mais se quer vir a receber mais. Não é esperar, eu estou aqui há 5 anos, já deve ser aumentado. Se eu estou há 5 anos e o meu desempenho é igual que eu fiz ou menor, não deve ser aumentado. Eu sempre digo na minha empresa, na Flow, nós aumentamos as pessoas quando as pessoas já estão a produzir mais do que aquilo que estava na sua banda salarial. E não têm que nos pedir, isto é automático. Então, é assim que as organizações devem também olhar. Mas temos aqui a situação, muitas vezes, em que os gestores, hoje em dia, queixam-se mais dos seus colaboradores e esquecem-se das suas próprias responsabilidades nessa situação. Exatamente. O que eu digo é que em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Isto é um ditado português. E hoje vemos gestores a queixarem-se dos colaboradores que não trabalham, não são profissionais, e temos esses mesmos colaboradores a queixarem-se dos gestores a dizer que eles são maus líderes. O que é que acontece aqui? Nós vemos no mercado que muitas vezes um líder é promovido para essa função de liderança, de gestão, porque foi um bom técnico, mas depois não lhe é dado o acompanhamento necessário para, então, como é que eu agora passo de fazer uma coisa pequena para fazer essa coisa em maior e gerir pessoas. E gerir pessoas é, acima de tudo, gerir emoções, é gerir processos e é gerir rotinas. E muitas vezes as organizações focam-se só nestas duas últimas, gerir processos e gerir rotinas. E esquecemos que, de facto, temos que gerir emoções, não é? Temos pessoas no dia-a-dia com situações específicas, problemas familiares, e isso tudo vem para o local de trabalho. E se o líder não está preparado para lidar com estas diferentes situações no dia-a-dia, fica difícil. Eu tenho que dar um feedback ao João, porque o João fez algo que não devia ter feito. Mas o João, naquele dia, está com um problema pessoal muito sério. Eu tenho que ter, enquanto liderança, uma noção de como é que eu abordo, se é o melhor momento para abordar ou não, se eu devo falar as coisas ou se eu devo mostrar alguma preocupação. E muitas vezes os líderes, quando chegam a essa posição, ganham um sentimento de vamos lá, agora já cheguei cá acima, agora fazem o que eu digo. E não funciona assim. Isso funcionava assim há 10 anos. O que é que, de forma mais concreta, os gestores, os líderes podem fazer para que os seus, digamos assim, colaboradores trabalhem como ele deseja? Como desejam. Ok, então, a nível muito concreto, os papéis têm que estar muito claros.
Ou seja, se eu sou colaborador do João, eu tenho que estar claro o que é a minha função. E isto não pode ser algo que fica ambíguo, em que eu acho uma coisa e o João acha outra. Não, tem que estar claro, claramente definido o papel e responsabilidade da minha função. Depois, muito importante, e isto falha muito nas organizações, haver um feedback constante. Ou seja, não é esperar pela reunião anual de avaliação de desempenho em que vamos falar tudo o que aconteceu do ano. Isso não funciona assim. Eu tenho que ir ao longo do ano, ao longo das semanas, ir ajustando os meus colaboradores. O que é que fizeram bem, eu reforço, o que fizeram bem é para continuar. O que não fizeram bem, eu tenho que corrigir e mostrar como é que deve ser feito. Portanto, a componente de ter um papel claro, ter um feedback constante. Um acompanhamento permanente, não é? Ter rotinas pré-definidas. Por exemplo, algo que eu advogo muito é ter uma reunião semanal, arrancar a semana à segunda-feira, em que se definem as metas da semana e na semana seguinte nós vamos olhar a essas metas. Isto é muito importante porque dá o sentimento de progressão, não é? As pessoas sentem que estão a trabalhar para algo, não é só passar o tempo. E são notórios os impactos na produtividade, seguindo dessa forma, mais ou menos. Sim, imediatos. Eu tenho falado disto com muitos clientes nossos, chamo-lhe Monday Morning Meeting, a reunião de segunda-feira de manhã, e a partir do momento em que começam a implementar isto com as suas equipas, e podem ser equipas pequenas, de 5 pessoas, de 10 pessoas, mas em que cada um define 3 prioridades para a semana. Isto fica muito claro, não é? Nós todos gostamos de ganhar, mas para ganhar tem que haver um objetivo, tem que haver uma competição. E pode ser uma competição comigo mesmo. Fazer X número de relatórios, conseguir X número de vendas. Agora, quando as pessoas não estão a fazer o que lhes é pedido, e este exemplo eu queria dar porque acho que é importante, o líder deve-se perguntar a si mesmo porque é que isto está a acontecer. Não, a pessoa tem uma responsabilidade, não está a fazer. E eu digo que há 3 possíveis razões. A pessoa não sabe fazer, a pessoa não tem os recursos necessários para fazer ou a pessoa não quer fazer. Nós, por exemplo, podemos ver isto no atendimento ao cliente. Entramos num balcão de um qualquer banco cá presente no país e a pessoa que está lá não sorri, está com uma cara fechada. Todos sabemos que não deve ser assim, não é? A pessoa deve sorrir. A pergunta que deve ser feita é, a pessoa não sabe sorrir? Sabemos que sabe. A pessoa não tem os recursos para sorrir? Sabemos que tem. Então é um problema do querer. E se a pessoa não quer dizer que há algo mais profundo. Tem um problema de atitude. E se tem um problema de atitude, alguma coisa está má na relação. Ou não está satisfeita com o salário, ou não está satisfeita com a liderança. E, enquanto líder, nós temos que olhar para estas coisas. Mas o que eu sempre digo a estas pessoas é que, por outro lado, esta sua atitude é autossabotagem. Porque se eu não faço o meu papel, o que é que vai acontecer? Quem está a ver o meu desempenho nunca me vai dar uma oportunidade de melhorar. Então, quando eu estou insatisfeito com a empresa, eu sempre digo, é quando eu tenho que trabalhar mais, é quando eu tenho que dar mais. Mas o que se vê normalmente é que as pessoas dão menos. Para não dar aso a que fui, de alguma forma, responsável por uma eventual ruptura, não é? E o que eu quero mostrar é que eles estão errados sobre a análise que fizeram acerca de mim. Esta deve ser a minha atitude. Agora, se eu entro nessa narrativa de que, de facto, sou um mau colaborador, então essa narrativa vai ficar comigo o resto da minha carreira naquela empresa. Isto remete-nos para um terceiro ponto de análise. O que é que distingue hoje os bons colaboradores, os bons trabalhadores dos restantes? Ok, é uma pergunta muito boa e eu acho que é transversal a qualquer país, a qualquer indústria. Os melhores dos melhores nós conseguimos vê-los. E conseguimos vê-los através do quê? Da sua atitude, da sua vontade. Eles querem mais, dão mais de si, são mais persistentes, tentam de maneiras diferentes quando não estão a conseguir. E isto, qualquer pessoa que trabalha com estes colaboradores vê que tem um brilho diferente. E o que é que acontece? Estas são as pessoas a quem são dadas oportunidades, estas são as pessoas que vão fazer formações ao estrangeiro, são pessoas que são promovidas, que recebem bónus. E depois as pessoas dizem, porque é amigo. Não, não é porque é amigo, é porque aquela pessoa teve uma vontade diferente de todos os outros. Teve atitude. Teve atitude. E isto é chave. Nós julgamos os outros pela atitude deles, constantemente. O que nos esquecemos é que os outros também nos julgam pela nossa. Pois. A toda a hora. Então é algo que nós temos que ganhar mais consciência. Eu tento falar muito disto em projetos onde eu participo. Que as pessoas ganhem consciência de que a sua atitude vai dar o seu resultado. Então, se não estão contentes hoje em dia com os resultados que tenham, seja salário, seja o nível de responsabilidades que têm, a primeira coisa que podem fazer é tentar olhar à sua atitude e perceber como é que têm estado nos últimos 12 meses. Têm-se deixado ir abaixo ou têm, de facto, tentado mostrar
que merecem ser dados uma oportunidade. É comum nas organizações encontrarmos situações em que se diz que, olha, o fulano, o João já agora, ele é um bom técnico, mas ele é uma má pessoa. Como é que se lida com estas situações? E qual é o papel das lideranças nisso e o impacto disso depois, do ponto de vista da produtividade no geral? É uma pergunta muito boa e, de facto, existe muito nas organizações. Muito bons técnicos, mas depois que descuram completamente o lado humano. E que é difícil trabalhar com estas pessoas, porque são muito certos das coisas que têm e a empresa não se pode dar ao luxo de os perder, porque são responsáveis, se calhar, por alguns processos críticos ou algumas situações críticas. Aqui, uma vez mais, eu reforço o papel do feedback, do acompanhamento, o haver comunicação clara e transparente, explicar ao João que contamos com ele, o seu desempenho é excelente, mas há toda a outra componente que é as organizações são feitas de pessoas e ninguém trabalha sozinho, ninguém trabalha de uma forma independente, há interdependências e mostrar que para conseguir ter mais sucesso tem que conseguir trabalhar com os outros e tem que fazer algumas concessões de vez em quando. Então eu digo que no local de trabalho é uma dança constante, nós temos que nos ir ajustando aos diferentes ritmos, às diferentes melodias e temos que ter este jogo de cintura, esta flexibilidade, porque não vale a pena pensar eu sou assim e todos têm que seguir o meu ritmo. Muita comunicação hoje. Muita comunicação nas organizações, acima de tudo. Pedro Santos, muito obrigado por estar aqui no Semanário Económico e até uma próxima oportunidade para mais uma análise sobre um e outro aspecto da volta do capital humano nas organizações. Obrigado, sempre um prazer. Foi assim que fizemos o Capital Humano, uma curta pausa para retomarmos com o desenvolvimento dos temas informativos preparados para a presente edição. E até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O Instituto de Governação Corporativa de Moçambique quer ver o tema da ética empresarial e da governação corporativa na centralidade das organizações ou das empresas, quer elas sejam do setor público ou do setor privado. São vários os benefícios a usufruir decorrentes dessa situação, mas a ideia central do Instituto de Governação Corporativa de Moçambique é ver disseminados e assimilados os princípios e práticas da governação corporativa em todo o espectro do tecido empresarial nacional, como um ativo fundamental do processo do desenvolvimento do nosso tecido empresarial de uma forma geral. O debate sobre a importância da implementação de boas práticas de corporate governance vem ganhando espaço nos últimos anos, estimulado fundamentalmente pela necessidade de melhoria do ambiente de negócios, fato essencial para a atração do investimento externo para o país. O que nós pretendemos aqui foi procurar alargar a participação, ter mais entidades, mais empresas envolvidas e a dominarem este tipo de conceito, não só dominar, mas sobretudo implementá-las nas suas empresas. Nós estamos numa economia cada vez mais integrada. Eu referi-me tanto a que a questão da globalização, a questão de as empresas moçambicanas têm que ser competitivas e para elas serem competitivas têm que implementar de facto as melhores práticas de governação, tem que estar a par com aquilo que está acontecendo no resto do mundo, na região e no continente e no mundo em geral. Portanto, o nosso papel é divulgar aquilo que são as melhores práticas de governação cooperativa, divulgar, não só divulgar, como também contribuir em termos de formação, capacitação
dos membros dos órgãos sociais, tanto os gestores das empresas. Sendo que, no cômputo geral, as empresas que optam pela adoção das melhores práticas de governação corporativa apontam a existência de bons resultados. Os nossos pressupostos principais não é a guerra de poder de quem manda, mas sim é o respeito dos princípios de equidade, da transparência, da prestação de contas e da responsabilidade. Estes norteiam o dia a dia daquilo que os profissionais da Índico têm estado a fazer. Refira-se que, apesar das melhorias registadas nos últimos anos, em termos de implementação de boas práticas pelo empresariado nacional, o país ainda encontra-se relativamente atrasado na matéria comparativamente às restantes economias. Dados do Fórum Económico Mundial sobre o ranking de Corporate Governance apontam para uma deterioração da posição no país, saindo da 123ª posição em 2017 para a 127ª em 2018 e depois para a 130ª posição em 2019. Informações da UN Comtrade, o braço comercial da Organização das Nações Unidas, demonstraram que em 2014 foram reportadas ou registradas em Moçambique importações de frango de cerca de 13.648 toneladas. No entanto, os países exportadores reportaram exportações na ordem de 27.468 toneladas, o dobro da quantidade reportada em Moçambique, portanto. Esta diferença reflete a quantidade de frangos que foi exportada para Moçambique, mas que não foi captada pelas autoridades nacionais de comércio internacional, incluindo as alfândegas. Apesar desta realidade intrigante, o setor avícola tem sido um dos maiores casos de sucesso de substituição de importações por parte do setor produtivo nacional, verificados basicamente na última década. A redução dos níveis de contrabando, resultado também de um maior controlo fronteiriço por parte das autoridades, tem estado a proporcionar melhorias ao ambiente de mercado para o desenvolvimento do setor avícola e tem estado, produto dessa mesma situação, a incentivar maiores investimentos para o setor, como foi o caso do que registramos mais recentemente com a entrada em funcionamento do mais recente centro de produção de frangos de Mafavuca por parte da empresa AIGES. A produção avícola tem experimentado melhorias assinaláveis nos últimos tempos, ainda que em menor ritmo. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, a produção de frangos em Moçambique aumentou de cerca de 76 mil toneladas em 2016 para 120 mil toneladas em 2020, crescendo a uma taxa média anual de 12%. Embora o país esteja a sobressair na produção nacional de frango, persiste um grande desafio, que é o contrabando de frangos. Os últimos dados sobre o contrabando de frango no país datam de 2015, referentes a um estudo feito pela Technoservice sobre desafios e oportunidades no desenvolvimento da agroindústria em Moçambique. Com base em informações da United Nations Comtrade, apontam para discrepância entre os volumes de importação registados pelo país e aqueles reportados pelos correspondentes países exportadores, sendo, na maioria dos anos, o dobro da quantidade reportada localmente. Esta diferença reflete a quantidade de frangos que foi exportada para Moçambique, mas não foi captada pelas autoridades de comércio internacional do país, incluindo as alfândegas. Presume-se que estas são as quantidades contrabandeadas para o país no período reportado. Se houver esse controle das fronteiras, o que vai acontecer é o pequeno criador, o que vai à loja e compra 100, 200 pintos para fazer pequenas criações e para depois vender o frango no mercado vivo, porque parte do frango que nós consumimos em Moçambique é congelado, mas há uma grande parte, se não for quase 50%, que é vendido como frango vivo ao nível dos mercados. Isso. Portanto, este controle das fronteiras que o governo tem estado a fazer tem um impacto muito grande.
O Standard Bank acentua a sua proposta de valor para o segmento das pequenas e médias empresas através da iniciativa Acelere Seu Negócio, uma iniciativa voltada a apoiar as empresas não só a subsistirem ao contexto imposto pelas restrições de atividades por conta da pandemia da Covid-19, mas também a olhar para o futuro de uma forma mais otimista, onde os negócios podem florescer de uma forma consistente e autossustentável. Pequenas e médias empresas poderão se beneficiar de um pacote de 18 milhões de meticais disponibilizados pelo Standard Bank para acelerarem, principalmente depois que foram afetadas pela pandemia da Covid-19, que deixou muitas delas praticamente paralisadas por conta das restrições impostas. Através de um concurso denominado Acelere Seu Negócio, cujo objetivo central é impulsionar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas, o Standard Bank faz uma aproximação às PMEs, explicando a sua pretensão de contribuir não só para a recuperação do tecido empresarial de pequena e média dimensão, entretanto em crise, como também para o desenvolvimento empresarial no geral. O concurso prevê a atribuição de 3 prémios, cabendo ao primeiro lugar 9 milhões de meticais, o segundo terá 7 milhões e o terceiro ficará com 2 milhões de meticais. Para participar do concurso, as empresas devem ter, no mínimo, 5 anos no mercado, com gestores moçambicanos e empregando pelo menos 10 trabalhadores. Num outro desenvolvimento, mas na mesma perspectiva e fundamentação, a N-Rovuma Basin e a Standard Bank lançaram um programa de capacitação de pequenas e médias empresas denominado iCreate, uma iniciativa que é implementada no âmbito do plano de conteúdo local do projeto Coral Sul FLNG, destinada a pequenas e médias empresas que estejam a operar no mercado há mais de 2 anos. O programa iCreate terá duração de 12 semanas, com o objetivo de fortalecer as PME já estabelecidas no mercado e com alto potencial para crescer, de modo a torná-las mais competitivas e sustentáveis a longo prazo. O administrador delegado do Standard Bank, William Leroux, explica que o banco se associou a esta iniciativa por acreditar que as pequenas e médias empresas desempenham um papel fundamental no fomento do crescimento econômico. Here in Mozambique, we can translate to say Mozambique is our home and we drive our growth. We see ourselves as a bank as an integral part of developing the economy of the countries in which we operate, and in this case, the economy of Mozambique. And one of the best ways that we can see that we can do that is to assist by increasing the local content in those very large projects which have a lot of general support. So if we are supporting local entrepreneurs, if we are helping people to bid for jobs, and if we are helping people to make their case with the large companies which have invested significant amounts of money in Mozambique, then we believe that we will achieve this aim of making the economy of Mozambique grow, and we will achieve our core purpose. Por seu turno, o diretor-geral da N-Rovuma Basin, Jorge Vicine, realçou que o iCreate visa enriquecer os conhecimentos e habilidades do empresariado local, em particular as PMEs. Serão 2 semanas inteiramente dedicadas à partilha de informação e de conhecimento através de workshops e masterclass que serão dirigidos por pessoas especializadas na área. E esperamos que empresas relacionadas aproveitem bastante para enriquecer o seu conhecimento e habilidades. Para a primeira edição do iCreate, foram selecionadas 25 PMEs de um total de 121 empresas que participam nos programas de imersão empresarial. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que
faz a diferença. PNI, milhões de braços, uma só força. E vamos ao tema de fundo desta edição. E a questão de fundo é mesmo sobre o acesso à energia elétrica, aos serviços de fornecimento de energia elétrica, fundamentalmente para as populações de baixa renda. Um esforço crítico, tendo em conta os desafios e metas existentes de cobertura de acesso universal à eletricidade até 2030, de acordo com a estratégia que o governo segue neste momento. E nesse particular, o setor de fornecimento de energia fora da rede tem um papel complementar, mas ainda assim decisivo para que esses objetivos e essas metas sejam alcançadas. Mas o setor enfrenta um conjunto de condições do ponto de vista de ambiente, de mercado, de clima de negócio que impede, digamos assim, que possa se expandir de forma mais consistente e autossustentável a médio e longo prazo. A SolarWorks é uma empresa que está nesse ramo de atividades, fundada em 2008, com operações em Moçambique desde 2016, neste momento com 250 funcionários, 48% dos quais mulheres, trabalham com o objetivo de oferecer serviços de eletricidade, sobretudo a populações de baixa renda. Boa noite, Nuno Lopes. Temos uma situação de terem conseguido instalar cerca de 70 mil sistemas e atualmente cerca de 2.000 e 2.000 sistemas por mês, mais ou menos, é isso. Como é que conseguem esta progressão significativa num contexto em que estão, digamos assim, a fornecer um produto que é para um mercado com reduzidas possibilidades de compra? Como é que é crescer nesse contexto? Bom, eu diria que estes resultados e estes números são possíveis tendo em conta também a presença nacional que a SolarWorks tem. Nós estamos neste momento presentes em sete províncias e estamos já no início do próximo ano a conseguir uma cobertura nacional com o arranque da operação em mais 3 províncias, onde de facto não estamos neste momento ainda. Os resultados justificam-se pela necessidade, ou seja, há de facto uma franja grande da população que não tem acesso à energia. E os resultados têm sido possíveis com base nisso, como eu disse há pouco, não só pela presença nacional que a empresa tem, como também pelo simples facto de ser um produto e um serviço hoje em dia essencial. E eu não posso esquecer, e tenho que referir, de que estes resultados também vêm sendo possíveis com o apoio externo, diria eu, ou exterior, de algumas organizações não governamentais, e que têm de alguma forma vindo a subsidiar estes sistemas. Aquilo que nós sabemos é de que cerca de 25% da população não eletrificada tem condições de suportar um custo de um sistema destes, o que quer dizer que estamos a falar de cerca de 75%, que são de facto aqueles que mais precisam, nas zonas mais rurais, e que não têm como suportar a despesa com esta energia. Temos um mercado de cerca de 4 milhões de pessoas, mais ou menos, dos quais apenas... Neste momento, diria que talvez 25% desses 4 milhões têm capacidade para suportar uma despesa destas. O que significa que a nossa preocupação está e tem que estar, de facto, nos 75% que não têm. Porque, repito, são esses os que mais precisam. São as pessoas com menos rendimento, com menos posse e que, de facto, também merecem ter acesso à energia. E é aí que está o problema e é aí que temos contado com este apoio. Portanto, esse apoio, na verdade, é que assegura a viabilidade
atual de serviço cobre 40% dos custos, basicamente. Sem dúvida que sem este tipo de subsídios, sem este tipo de ajudas de várias organizações, que eu não quero agora nomear, não seria possível. E, portanto, é um negócio, eu não diria que é um negócio inviável, mas não nos permite chegar ao objetivo que temos até 2025, 2030, de eletrificar estes 4 milhões de habitações. O que torna, de facto, o negócio inviável, desde logo até, não só pelo custo do produto e que as pessoas não conseguem suportar, como são pessoas, as que mais precisam, que estão distantes dos grandes centros urbanos. Ou seja, o custo operacional de fazer chegar a nossa energia, as nossas equipas, o nosso serviço a essas pessoas é muito grande e torna de facto inviável sem este tipo de apoios que temos vindo a receber. Mas como vai se manter este serviço? Há pessoas que já estão a depender deste serviço, há mudanças nos padrões de vida do número significativo. Estes 25% que já estão cobertos, mais ou menos, é um número significativo e há mudanças no padrão de vida dessas pessoas. Isto não poderá retroceder, tendo em conta que está tudo a ser feito com base neste subsídio e sabemos que o subsídio não poderá permanecer eternamente. A atividade, o negócio tende a atingir massa crítica para poder se tornar autossustentável. Sem dúvida, e de facto essa é uma questão curiosa e aquilo que temos tentado é enquadrar este acesso à energia e estes sistemas naquilo a que chamamos um processo de uso produtivo. Ou seja, mais do que estarmos apenas a permitir e a dar acesso às pessoas e às famílias a luz, a energia, permitir que com isso e com estes sistemas que elas podem adquirir, consigam gerar rendimento. A SolarWorks tem vindo nos últimos cerca de 12 a 18 meses a fazer vários projetos pilotos distribuídos pelo país. Tenho alguns em mente em Nampula, por exemplo, com bombas de água, tudo isto alimentado a energia solar. Aqui na zona de Inhambane, Gaza, na vertente do cooling, portanto dos frios, para a agricultura, o congelamento do peixe. E, portanto, aquilo que temos tentado é, de facto, encontrar soluções que permitam às pessoas, às famílias, gerar rendimento com o sistema que estão a adquirir connosco ou com o setor e que, de alguma forma, esse rendimento lhes permita sustentar e suportar a despesa que têm com estes mesmos sistemas solares. Isso tem tido uma receptividade do mercado muito grande, porque estamos a falar de pessoas que pela primeira vez estão a criar um negócio, pela primeira vez estão a conseguir gerar rendimento e, portanto, aqui a questão passa por não darmos apenas o peixe, como se costuma dizer, mas que o sistema solar funcione também como a própria cana, passo a expressão, ou seja, permitir às pessoas o acesso ao sistema, o acesso à energia e que com isso consigam gerar rendimento e, indiretamente, suportar depois, então, o custo que tem. Pois, essa questão dos padrões de vida que estão a ser alterados, digamos assim, para o melhor, diga-se, para este conjunto de pessoas, mais à custa de subsídios. Quais são os incentivos que são necessários serem colocados no ambiente deste mercado, uma vez retirados estes subsídios, cerca de 40% neste momento, que sustentam a estrutura de custos destes serviços? Bom, de facto, esse é um tema que tem vindo a ser discutido pelo setor, por algumas empresas do setor, algumas associações, como é o caso da AMER, por exemplo, junto do Estado, junto do Governo, no sentido de sensibilizar para este problema e de, em conjunto com o Estado, em conjunto com o Governo, propormos aquilo que nós achamos que possam ser soluções que tornem esta atividade e este negócio viável e que tornem o acesso à energia viável também.
E aquilo que temos vindo a referir cinge-se aqui talvez a 2 ou 3 aspectos que eu posso referir. Desde logo, os custos com a importação, com os direitos de importação dos sistemas solares, o IVA sobre estes mesmos sistemas solares, e eu gostava só de referir que quer os direitos de importação, quer os direitos aduaneiros, quer o IVA aplicado aos sistemas, correspondem a aproximadamente 45% do custo do sistema ao cliente. E o que é que isto provoca? Provoca que, de facto, nós consigamos apenas chegar aos tais 25% e não aos 4 milhões. E, portanto, aquilo que temos vindo a propor, a sensibilizar o Governo é exatamente para esta matéria, ou seja, de que é necessário, precisamos desse apoio, precisamos de sensibilizar as altas instâncias de que é necessário uma revisão nestes 2 aspectos, nos direitos de importação, no IVA, porque estas 2 questões aquilo que de facto estamos a pedir, que são isenções nestas 2 matérias, tudo isto reverte novamente depois a favor da sociedade civil, a favor do próprio Estado, porque isso vai nos permitir criar bastantes mais empregos, postos de trabalho. Vai permitir o aumento dos postos de trabalho, aumenta a receita líquida das empresas. Consequentemente, os impostos que as empresas vão pagar, o aumento nos IRPS, nos INSS e, portanto... E vai dinamizar, de certa forma, certa economia rural, não é? Na verdade, na medida em que essas pessoas começam a ter pequenos negócios, começam a ter um certo autorrendimento. A nossa preocupação é, de facto, estarmos ao lado do Governo, ao lado do Estado, da sociedade civil, no sentido de ajudar a que este acesso universal à energia seja possível. Não nos queremos substituir a ninguém. Agora, conseguimos mais rapidamente chegar às pessoas, a estes meios rurais, e precisamos de apoio nesse sentido, porque estamos, de facto, a mudar muito. Estas isenções que estão a ser pedidas, elas seriam permanentes ou durante algum tempo, até que permitir as empresas, os operadores, os agentes económicos dos sistemas pré-pagos atingirem a massa crítica da sua atividade e prosseguirem dessa forma? Aquilo que temos pedido e que temos proposto é de facto que estas isenções sejam possíveis num prazo de 5 anos. Portanto, este é o período. Durante 5 anos que estas isenções, que estes ajustes que sejam possível de fazer, que surtam efeito. O compromisso também, porém, é de que, terminados esses 5 anos, então, em conjunto, fazermos uma avaliação do que é que aconteceu, houve ou não houve mudança, houve ou não houve mais acesso à energia, e podemos chegar ao ponto... E é um tempo suficiente para o mercado atingir a escala suficiente para se tornar... Eu creio que sim, e creio que pelo menos para fazermos é o tempo necessário para percebermos o comportamento da economia, da sociedade, a estas alterações, e depois em conjunto, lá está, tornarmos a rever, e a manter, a alterar, a aumentar, a baixar. Obrigado, Nuno Lopes, por esta prestação. Vamos continuar então a trazer experiências sobre o que é que se passa no terreno, como é que estes cidadãos, estes moçambicanos, compatriotas, então mudam a sua experiência de vida com acesso a estas fontes alternativas de energia, nomeadamente aquela que lhes é chegada através dos sistemas fora da rede, ou off-grid, como vocês chamam. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo desta edição. Temos um momento agora para fazer uma curta pausa, não saia daí, continue conosco, nós retomamos já já.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Da economia pura à economia real, é assim o Semanário Econômico. Vamos olhar agora para o mercado financeiro e das commodities, conhecer os principais desenvolvimentos, sobretudo ao longo da última semana. À semelhança das semanas precedentes, o Metical mostrou-se na semana em análise muito estável em relação ao dólar, tendo o seu valor se mantido estático ao preço de 63,83 meticais por $1 pela quinta semana consecutiva. No entanto, é importante destacar que a contínua tendência apreciativa dos preços do petróleo continua a ser um fator de risco para a estabilidade do Metical nas semanas vindouras. Sendo os combustíveis líquidos um dos produtos que Moçambique importa em grande escala, subidas significativas nos preços tendem a gerar pressões inflacionárias aceleradas e negativas sobre o Metical face ao dólar. Relativamente ao rand Metical, a moeda sul-africana depreciou face ao Metical em 4%, saindo do 4,36 para 4,19 meticais por R$1. No fecho da sessão semanal anterior para o fecho da sessão semanal em apreço. No plano internacional, na relação dólar-rand, revertendo a tendência apreciativa da semana passada, o rand sul-africano esteve em baixa ao longo desta semana. O rand depreciou face ao dólar em 3%, saindo de 14,66 rands por dólar para 15,04 rands por dólar a 21 para a 28 de outubro. A queda dos preços dos metais e a extensão dos cortes de energias programadas pela concessionária estatal sul-africana Eskom foram os principais fatores que influenciaram a depreciação do rand ao longo desta semana. O rand caiu na terça-feira por conta da queda ligeira dos preços dos metais preciosos e básicos, à medida que uma outra empresa imobiliária chinesa, para além da Evergrande, não cumpriu com uma obrigação de dívida. Referir que o setor imobiliário representa cerca de 29% do PIB da China, enquanto o país é o maior consumidor mundial de metais básicos, correspondendo a cerca de 10% do total das exportações de metais da África do Sul. Outra força negativa por trás da queda do rand foi a extensão dos cortes de energias programadas pela concessionária estatal sul-africana Eskom, devido à falta de capacidade. Na quarta-feira, a Eskom anunciou o estágio 4 da redução da carga elétrica, o que significa que até 4.000 megawatts de carga elétrica terão de ser reduzidas, resultando em até 12 cortes de energia de 2 horas num período de 4 dias, ou mesmo 12 cortes de 4 horas por um período de 8 dias. Vamos olhar agora para as commodities. A crise de energia na Europa e na Ásia prevalece e vai se intensificando à medida que esta se propaga pelo resto do mundo, gerando preocupações e pressões inflacionárias. Os preços do petróleo e do gás natural mantiveram-se em alta esta semana, mas ainda assim o destaque da presente semana voltou a ser o cobre. Os preços do cobre subiram na segunda-feira, após estes terem recuado nas últimas 2 sessões diárias por conta das crescentes preocupações sobre a escassez de oferta global num contexto de alta demanda deste metal. Dados estatísticos revelam que o crescimento da produção do cobre está abaixo das expectativas e os estoques do cobre em armazenamento das principais bolsas de metais do mundo, como a de Xangai e a de Londres, estão a níveis historicamente baixos, o que tende a impulsionar o preço.
Outros fatores que impulsionaram o preço do cobre foram as notáveis deficiências da cadeia de abastecimento global, que resultaram em preços elevados e atrasos nos prazos de entrega de quase todos os produtos. A crise energética global também ajudou a impulsionar os preços do cobre, uma vez que vários fornecedores continuam a suspender as suas atividades devido ao aumento dos custos de insumos. Fundamentalmente, perspectiva-se que os preços do cobre continuem a aumentar devido às restrições de fornecimento que estão a demonstrar ser mais severas do que o esperado anteriormente. Portanto, até que o gargalo na cadeia de abastecimento seja superado e que a excessiva demanda seja suprimida, a tendência apreciativa do cobre prevalecerá. Contudo, a crescente preocupação sobre a desaceleração da economia chinesa, a maior importadora global de metal básico, poderá ocasionalmente aliviar a subida dos preços do cobre. Estamos no corredor de saída da presente edição, mas tempo ainda para conhecer os principais momentos que marcaram a presente edição do Semanário Econômico. Pertinência de implementação das boas práticas de governação corporativa ganha expressão no país. Eu referi-me tanto a que a questão da globalização, a questão de as empresas moçambicanas têm que ser competitivas. E para elas serem competitivas, têm que implementar de facto as melhores práticas de governação. Instituições bancárias e empresas promovem iniciativas para acelerar e capacitar as PMEs. Disponibilizando 18 milhões de meticais, e é preciso aqui enfatizar que não estamos a oferecer um financiamento, é um prêmio. Produção interna enfrenta também a concorrência do frango importado contrabandeado. Tem havido no passado muito contrabando, o que acaba por prejudicar todos os produtores nacionais. Como vai se manter este serviço? Há pessoas que já estão a depender deste serviço. Há mudanças nos padrões de vida. Enquadrar este acesso à energia e estes sistemas naquilo a que chamamos um processo de uso produtivo. Ou seja, mais do que estarmos apenas a permitir e a dar acesso às pessoas e às famílias a luz, a energia, permitir que com isso e com estes sistemas que elas podem adquirir, consigam gerar rendimento. E quem dá o primeiro passo? A organização estabelecendo uma narrativa ou o colaborador já chega com um certo preparo para isso? Eu penso que neste caso de direcionamento tem que vir da organização, tem que vir do topo, ter uma visão clara. Mas aquilo que eu falava há pouco também, que isto do dar e do receber é muito importante. Todos os colaboradores, e não conheço nenhum que não queira, todos querem receber mais salário. Agora sim, é mesmo tempo para nos despedirmos. Foi um prazer imenso ter estado em sua companhia. Não nos perca de vista daqui a 7 dias, sensivelmente, para mais uma edição do Semanário Econômico. Até lá, cuide-se, passe bem, tenha uma boa semana e até a próxima quarta-feira, logo a seguir ao telejornal. Boa noite e até lá.